Bom dia, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus, mais um dia para compartilharmos da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Eclesiastes 12, nos versos 13 e 14. Eclesiastes 12, a partir do verso 9, ele vem fazendo uma conclusão deste livro, desse capítulo, e nos dois versos finais, que é o 13 e o 14, diz assim: agora que já se ouviu tudo, ou seja, já lemos todo o livro de Eclesiastes, já aprendemos várias coisas sobre sabedoria. Aqui no fim do verso 11 fala sobre conselhos para jovens. Então a gente aprendeu várias coisas e aqui diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. E aqui nesse versículo, nessa conclusão, ou seja, aprendemos tudo que está aqui em Eclesiastes, mas apesar disso tudo, ele conclui com dois pontos, dois princípios essenciais na minha e na sua vida. O primeiro princípio é o temor a Deus. Aqui fala: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Temor a Deus. E o que a gente precisa entender é que temor a Deus é diferente de ter medo. Porque se você ver a palavra temer, vem de ter medo. Mas o temor a Deus não é no sentido de ter medo, mas é no sentido de ter respeito, de entender que há um Deus soberano, um Deus que está acima, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. Então, o que significa temer a Deus? É entender que com Deus não se brinca. Temer a Deus é entender que com Deus não se brinca. Deus, ele é amor. Deus, ele é o Deus da prosperidade, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, do perdão, da compaixão. Mas ele também é fogo consumidor. Tanto que aqui fala que Deus trará a julgamento tudo que foi feito. Tudo que está escondido, seja bom, seja mal, ele trará a julgamento. Então, o primeiro princípio que nós precisamos seguir na nossa vida, que é essencial para a nossa vida, é o temor a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, respeitar a autoridade e soberania de Deus. E por que eu falei que porque com Deus a gente não se brinca? Porque a gente fica num vai e vem. A gente dá na mão de Deus, a gente tira. A gente pede pra Deus, a gente vai lá e age do jeito que a gente quer. A gente fica brincando com Deus. A gente chega diante da presença de Deus e fala: Senhor, se o Senhor me der isso, eu nunca mais me desvio da igreja. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu nunca mais paro de louvar, eu nunca mais paro de pregar, eu vou dedicar a minha vida a Ti. E quantas vezes você já fez essa promessa e não cumpriu? Quantas vezes você falou pro Senhor que faria e não fez? Então a gente tem brincado com Deus, a gente tem feito promessas que não somos capazes de cumprir. Tem um livro, uma passagem na Bíblia que diz: honre a promessa que você fez ao Senhor, cumpra, vá até o fim. Ou não viva de promessas. Não fica fazendo promessas que você não pode cumprir. Ah, Jesus, porque eu nunca mais vou me desviar. Você não sabe. Você não sabe do seu amanhã. Você não sabe como será. Você não sabe se você é forte o suficiente para resistir às tentadas do inimigo contra a sua vida. Como você sabe que nunca mais você vai se desviar? Nós não podemos viver uma vida com Deus de promessas. Uma vida com Deus onde a gente fala e não cumpre. Onde a gente promete e faz totalmente o contrário. A gente precisa viver uma vida com Ele de temor
a Ele, respeitando a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, entendendo de que há um Deus soberano, que há um Deus acima, que eu não posso agir conforme eu bem entendo, que eu não sou dona do meu próprio nariz, que eu não sou dona da minha vida, que eu não sou dona do meu corpo. Com Deus a gente não se brinca. Lá fora as pessoas dizem que se você perguntar, como fizeram, alguns cristãos foram ao carnaval e perguntaram para as pessoas no meio da rua quem era Jesus para elas. E elas responderam, Jesus é liberal, Jesus ele é amor. Uma até falou, porque Jesus é free, ele nos aceita, ele nos ama e não sei o quê. Mas com Deus não se brinca. Jesus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. A gente não pode brincar com Deus. A gente não pode ficar nesse joguinho, se o Senhor fizer eu faço, mas se o Senhor não fizer eu vou buscar outro atalho. Não. No mundo lá fora eles pregam que você é dono do seu próprio corpo. Se isso é mesmo verdade, a gente pode falar para o nosso coração parar de bater, que ele vai parar de bater, não é mesmo? Não. Porque nós não somos donos do nosso corpo. Nós não somos donos da nossa vida. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é o responsável por estarmos aqui. Milena, mas eu não pedi para nascer. Não, você não pediu. Mas o Senhor sonhou com você. E você é um propósito dele. Você é um sonho de Deus. E você está aqui única e exclusivamente para cumprir o propósito dele, para glorificar a ele. A sua vida é para glorificar a Deus. Não para brincar com Deus. Não para brincar de ser crente. Não. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, então nós também não podemos brincar de sermos crentes. Nós precisamos cumprir princípios. E um dos princípios que Eclesiastes 12, 13 e 14 traz é temer a Deus. Peça ao Senhor que coloque temor no seu coração, que faça com que você entenda que com Deus não se brinca. Ou você tá com Deus 100% ou você tá no mundo. Não existe meio termo. Não existe um pé dentro da igreja e o outro fora. Não existe essa de ser crente Raimundo, o corpo na igreja e a cabeça no mundo, não. Com Deus a gente não se brinca. O Senhor fala, ou você é frio ou você é quente. Não existe meio termo, não existe ser morno. A palavra declara aqui que ele que é morno, o Senhor vomita. Não existe em cima do muro, ou você está na igreja ou você está no mundo. Entende que com Deus a gente não se brinca? Então ore ao Senhor pedindo temor, falando, Senhor, coloque temor em meu coração, que eu reconheça a tua grandeza, que eu reconheça a tua soberania e autoridade na minha vida. O segundo princípio diz, obedeça aos seus mandamentos, obedeça. No mundo de hoje é tão difícil. A obediência é um princípio que tem se perdido no mundo lá fora. Mas na minha e na sua vida, a obediência é um pilar essencial. E uma coisa que nós precisamos entender é que obediência não é a gente fazer aquilo que nos é favorável. Obediência é a gente fazer mesmo que seja contra a nossa vontade. Quantas vezes sua mãe lavou a louça, você foi lá e lavou contra a sua vontade? Isso é obediência. É você fazer ainda que seja contra a sua vontade. Obediência a Deus. Quantas vezes Deus te manda fazer algo que é contrário àquilo que você queria? Quantas vezes Deus manda você sair quando o seu coração quer ficar? Quantas vezes Deus fala, se afasta dessas amizades porque elas não te fazem bem e você quer se apegar àquelas amizades? Quantas vezes Deus fala que não é o seu lugar, mas é lá que você quer ficar? E aí, qual o seu posicionamento perante aquilo que Deus tem falado com você? Você tem feito o que a voz de Deus tem te falado, que é a obediência, que é você obedecer, ou você tem ficado ali na sua zona de conforto fazendo o que é favorável? Que nós possamos viver e cultivar esses princípios na nossa vida, que é o temor a Deus e a obediência aos mandamentos do Senhor, a obediência à palavra do Senhor, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito naquele grande dia. O Senhor trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo aquilo que está escondido, seja bom ou seja mal. Tem um pastor, se não me engano o nome dele é Júnior Trovão. Ele trouxe uma mensagem que eu achei muito impactante, muito forte.
Ele falou, né, que tem algumas pessoas que chegam pra ele e falam: pastor, por que que Deus permite, né, que algumas pessoas vivem de uma determinada forma, né? Por exemplo, que algumas pessoas ainda continuem nessa vida de promiscuidade, de bebida, né? Nessa vida que não agrada a ele. E ele falou bem assim: meu irmão, é porque tem coisa que Deus está falando, eu não tenho como, tem gente que eu vou acertar agora, mas tem gente que eu só vou acertar as contas com ela naquele grande dia. Então o Senhor trará a julgamento tudo o que foi feito. Talvez ele não vai te cobrar agora. Talvez ele não vai exigir de você agora, mas naquele grande dia, tudo será colocado perante julgamento. Mas que enquanto pudermos, possamos viver uma vida com temor a Deus e uma vida em obediência. Sabe, que tudo que nossas mãos puderem fazer, que nós façamos. Não deixe para o último minuto, não deixe para o último segundo. Não, vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível. Como eu falei, nós fomos feitos com um único propósito, que é para a glória do nome do Senhor Jesus, que é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não tem outra razão para estarmos aqui. A razão da nossa vida, da nossa existência, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda a criação, tudo que existe foi feito para glorificar a Deus. Esse é o meu e o seu propósito. E uma das formas de glorificar a Deus é tendo temor a Ele e obedecendo aos seus mandamentos. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração. Que você tenha um excelente dia, que você medite nessa palavra. Ora a Deus pedindo: Senhor, coloque temor em meu coração por Ti. Tira toda a dúvida, toda a insegurança, todo o conflito que exista na minha mente e coloque temor. Coloque temor no meu coração. Coloque um espírito disposto a Te obedecer. Peça ao Senhor, pois tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então peça e lhe será dado. Busque e você encontrará. Bata e a porta se abrirá. Peça ao Senhor temor. Peça que Ele coloque temor em seu coração e um espírito disposto a obedecer. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.